Esse é Elias Brito de Oliveira. Ele tinha apenas 13 anos, mas nessa idade, ele já possuía uma extensa ficha criminal e era o terror da cidade onde morava. O problema é que esses crimes acabaram chamando a atenção de quem não deveria, e isso culminou em um desfecho brutal. Agora vamos entender a história dele e como tudo isso aconteceu. Essa história acontece em Marabá, no Pará, uma cidade que enfrenta no dia a dia um dos índices de violência mais altos da região. Elias vivia no bairro Liberdade, um lugar marcado pela falta de oportunidades, onde muitos jovens acabam sendo empurrados para o mundo do crime bem cedo. E foi exatamente nesse ambiente que a trajetória do garoto começou a mudar de rumo, ainda na infância. Ninguém nasce criminoso, e com Elias não foi diferente. Tudo começou de um jeito bem mais simples do que se imagina. No começo eram só pequenos deslizes, coisas do tipo pegar algo que não era dele, sem muita gravidade aos olhos de quem observava de fora. Só que, com o passar do tempo, essas pequenas atitudes foram ganhando espaço na vida dele, até que as drogas entraram no caminho. E dali em diante, os delitos foram se tornando cada vez mais graves e mais perigosos. O pai do menino trabalhava como pedreiro, um homem correto que suava a camisa todos os dias para colocar comida em casa. Ele tentou de várias formas mostrar ao filho um jeito diferente de viver. Chegou a levar Elias junto para as obras, na tentativa de ensinar o ofício e mostrar que dinheiro se ganha com suor. Mas o garoto tinha um jeito difícil de lidar. Não gostava de seguir regras, nem de obedecer, e preferia andar com pessoas mais velhas. Gente que já vivia às margens da lei e que acabou puxando ele para dentro desse universo, vendendo a ideia de que ali estava um jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Nas ruas, o comportamento dele foi ficando cada vez mais ousado. Ele passou a roubar celulares e bolsas com frequência, e raramente precisava de uma arma de fogo para isso. Bastava a própria força, ou, em alguns casos, uma faca na mão. O jeito de agir era sempre o mesmo: escolher mulheres ou jovens que estivessem desatentos, mexendo no celular ou caminhando sozinhos, e partir para cima de surpresa. Foi um desses ataques, gravado em dezembro de 2024, que fez o nome de Elias correr o Brasil inteiro. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ele, ao lado de outros 2 adolescentes, se aproximava de bicicleta de uma mulher que andava tranquilamente pela calçada. Sem avisar nada, ele saltou da bicicleta e deu um golpe forte com os 2 pés nas costas dela, derrubando a vítima na hora. Não satisfeito, continuou batendo nela, socos e chutes, até arrancar a bolsa e o celular à força. As imagens rodaram a internet e causaram indignação geral, dada a frieza com que tudo aconteceu. Foi esse episódio que transformou Elias num nome conhecido nacionalmente. Só que essa exposição, mais adiante, se tornaria um problema sério para ele. A polícia da cidade já tinha um longo histórico com o garoto. Ele já havia sido detido mais de 20 vezes por diferentes casos de violência e roubo. Só que, por conta da idade, o ciclo se repetia sempre igual. Prendiam, registravam a ocorrência e pouco tempo depois ele já estava solto de novo. Isso fez com que ele perdesse qualquer tipo de receio das consequências, achando que nada realmente ia acontecer com ele. Com o tempo, ficou tão descontrolado que passou a intimidar até a própria mãe dentro de casa. E foi a mãe quem mais carregou o peso de tudo isso. Ela sustentava a casa trabalhando como diarista e via o filho se tornando, aos poucos, uma pessoa que ela já não reconhecia mais. Sabia que o jeito dele agir estava criando inimizades sérias, do tipo que não perdoa. Preocupada, foi até o Ministério Público e o Conselho Tutelar, não para denunciar o comportamento dele, mas para deixar registrado que a vida do próprio filho corria perigo de verdade. Ela buscava qualquer ajuda possível para tirar o garoto daquele caminho, porque sentia que, se ele continuasse, o final seria trágico. E o perigo era real mesmo. Em fevereiro de 2025 veio o primeiro sinal grave. Elias foi vítima de um ataque a tiros no núcleo Cidade Nova, mas conseguiu sair vivo daquela emboscada. Na ocasião, a polícia agiu rápido e prendeu 2 homens suspeitos de participar da tentativa de assassinato. Aquilo deixou claro que o menino já não enfrentava só desentendimentos de bairro. Ele tinha virado alvo de gente que queria mesmo
era vê-lo morto. Mesmo escapando por pouco daquele ataque, e apesar das ameaças que continuavam chegando, Elias não abandonou a rotina perigosa. Seguiu circulando pelos mesmos lugares de sempre, e só aparecia na escola de vez em quando. E é justamente aqui que a história ganha um contraste que intriga bastante quem conhece o caso. 3 dias antes de morrer, no dia 24 de outubro de 2025, ele completou 13 anos. Na escola, professores e colegas prepararam uma pequena festa. Um bolinho simples, com todo mundo cantando parabéns. Alguém filmou aquele instante, e nas imagens dá para ver Elias emocionado, chorando enquanto os colegas batiam palma ao redor dele. Por alguns segundos ele deixava de ser o garoto violento que as pessoas conheciam nas ruas e voltava a ser só uma criança tocada por um gesto de carinho. Só que essa versão dele existia apenas ali dentro, entre os muros da escola. Assim que saía, voltava direto para a vida do crime. Foi assim que se chegou à madrugada de segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Por volta das 3h20, Elias estava na Avenida Maria Adelina, esquina com a Travessa Planalto, no bairro onde tinha nascido e crescido. Não estava sozinho. 2 outros rapazes estavam com ele. De acordo com quem presenciou a cena, 2 homens surgiram numa moto preta. Sem anunciar assalto, sem trocar palavra alguma, foram direto na direção dele. O que estava na garupa sacou uma arma e começou a disparar sem hesitar. O tumulto foi imediato. Os 2 que estavam ao lado de Elias conseguiram correr e escapar ilesos. Mas ele era o alvo daquele ataque. Baleado várias vezes, caiu na calçada de um bar ali mesmo e morreu antes de qualquer socorro chegar. Os atiradores fugiram de moto e sumiram nas ruas escuras do bairro. A polícia chegou logo depois e isolou o local. Tudo indicava uma execução. Nenhum pertence foi levado, o que reforçou, aos olhos da investigação, que não se tratava de um simples assalto. Na manhã seguinte, a cidade ficou em choque. Mas também surgiu uma certa indiferença de gente que, em algum momento, já tinha sido vítima dele. Nas redes sociais, muitos comentários diziam que o desfecho já era esperado, dado o histórico de violência que ele carregava. Curiosamente, o crime aconteceu num momento em que a polícia comemorava um marco positivo. O núcleo Cidade Nova completava 80 dias sem registrar mortes. A morte do garoto interrompeu de vez essa sequência. A apuração da Polícia Civil seguiu 2 hipóteses principais. A primeira era a de um acerto de contas envolvendo o tráfico de drogas ou o chamado Tribunal do Crime, já que Elias agia de um jeito extremamente violento, muitas vezes sozinho ou só com outros menores. E isso acabava chamando muita atenção para áreas onde o crime organizado prefere agir no silêncio. Além disso, agredir mulheres de forma gratuita é algo mal visto até dentro das próprias regras do crime. A segunda hipótese era a vingança. Afinal, com mais de 20 passagens pela polícia e um rastro de agressões espalhado pela cidade, não faltava gente com motivo para querer o fim dele. A mãe, que meses antes já tinha alertado formalmente as autoridades sobre o risco de vida do filho, viu naquele momento seu maior medo se tornar realidade. A despedida foi discreta, com pouquíssimas pessoas presentes, quase só a família mais próxima. Não houve grande comoção nem homenagens públicas. A delegacia de homicídios ficou encarregada de tentar identificar os 2 homens da moto preta. Até agora, ninguém foi preso pelo crime. O menino que ficou nacionalmente conhecido por agredir brutalmente uma mulher durante um assalto acabou virando só mais um processo parado nas delegacias do Pará. O final foi exatamente o que pai e mãe, cada um à sua maneira, tentaram evitar a vida inteira. O corpo de um adolescente estendido na calçada de um bar, numa madrugada de segunda-feira qualquer. Elias Brito de Oliveira viveu só 13 anos, tempo suficiente para acumular dezenas de passagens pela polícia e para encerrar a própria trajetória fuzilado no mesmo bairro onde nasceu e cresceu.